tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, não é verdade? Para estudarmos da palavra de Deus. Que legal! E nós vamos ver dois personagens bíblicos que também estudaram a palavra de Deus. Antigamente era em rolos, vocês lembram? Rolos, né? Escritos lá à mão. Hoje nós temos a Bíblia, né? A palavra de Deus aqui. Mas esses dois homens, né? Eles eram crianças quando eles aprenderam histórias bíblicas, né? Porque eles estavam em família que liam a palavra, que contavam as histórias e ensinavam a palavra de Deus. A nossa revista, né? Ela vem com uma série de lições que vai falar crescendo, né, na vida cristã, crescendo na vida cristã. Professora, como é crescer na vida cristã? Você não cresce fisicamente, você come, né? Você se alimenta bem, você faz exercícios e você cresce e fica forte, né? Fica saudável fisicamente. Né? E nós também crescemos na vida cristã espiritualmente, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, cantando, né? Louvando a Deus, nós crescemos, orando, falando com Deus, nós crescemos na nossa vida cristã, nós crescemos espiritualmente. Então nós vemos dois personagens hoje, nós vamos aprender, muita gente aqui vai saber, né? Mas nós vamos aprender a respeito, né, de pessoas que também estiveram ouvindo em casa, nas suas casas, né, com seus pais, né, a palavra de Deus, e aprenderam e cresceram na vida cristã, se tornaram homens, né, preciosos nas mãos de Deus. Bom, a primeira pessoa que nós vamos falar hoje é lá no Egito. A história começa lá no Egito. No Egito tinha o faraó. O faraó era um homem mau, um homem que se preocupava. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo hebreu, morava lá naquele local. O faraó estava muito preocupado. Por quê? Porque o povo estava crescendo, aumentando, todo dia nascia criança, todo dia crescia gente, iam se tornando rapazes, moços, e havia muitos hebreus lá no Egito, e ele começou a ficar com medo, esse povo vai virar um grande exército e vai vir contra nós. Então ele resolveu fazer o seguinte, chamou as parteiras, né? Chamou essas parteiras e falou: olha, a partir de agora, quando nascer um menino, vocês vão matá-lo. Quando for menina, vocês vão deixar viver. Olha que coisa horrível, que ordem horrível. Essa ordem está lá em Êxodo, né? E você vai ver essa história maravilhosa. Ai, como era ruim esse homem, né, faraó. Ai, as parteiras não obedeceram, vocês sabem disso? As parteiras temiam ao Senhor e não obedeceram. Mas faraó ficou bravo, porque viu que continuava nascendo crianças, homens. E aí ele pegou, chamou novamente as parteiras e disse: por que vocês não me obedeceram? Sabe o que elas responderam? Falaram: não, quando a gente chega para fazer o parto, né? Porque antigamente não ia para o hospital, né? Eram as parteiras que faziam em casa. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu. Então o rei ficou muito bravo. O rei Faraó pegou, chamou a todos e disse: a partir de hoje é um decreto, é uma ordem, né? Quando nascer menino, vocês têm que jogar no rio Nilo. Eles têm que ser mortos no rio Nilo. E quando nascer menina, pode deixar viver. Porque ele tinha medo dos homens se voltarem contra ele. Viraram um grande exército contra o povo do Egito. Mas sabem o que aconteceu? Havia uma tribo, a tribo de Levi, né? Um homem, certo? Homem casou com uma mulher e teve um bebê. E esse bebezinho, quando nasceu, era tão lindo. E a sua mãe pegou e escondeu ele. Escondeu por 3 meses, né? Ela ficou amamentando, cuidando daquele bebê dentro da sua tenda, cuidando dele. E não deixava ninguém ficar sabendo.
Mas quando chegou 3 meses, o bebê chorava alto, forte, e ela não tinha mais como esconder, não é verdade? Então ela pegou, fez um cesto. Ela trançou o cesto. Vocês já viram o cesto? Cesto que tem as palhinhas assim, o junco, a Bíblia diz que era de junco. Ela trançou, né, esse cesto e passou o betume. Isso está escrito aqui em Êxodo. Vocês podem ler aqui a partir do 15. Aí ele, ela pegou, foi lá e colocou ele no rio Nilo, mas havia betume, estava todo tampado para não entrar água dentro do cestinho. E o bebê ficou ali. Quando a princesa, a filha de Faraó, foi tomar banho no rio Nilo, ela escutou o choro do bebê. Ela pediu para que fossem buscar aquele cestinho que estava lá no meio do rio. E foi uma das suas servas lá e buscou. Quando ela olhou, ela viu que era um bebê. Ela falou: deve ser dos israelitas, né? Ai, do povo hebreu esse bebê. Ai, aí ela ficou preocupada com aquele bebê. Só que daí a irmãzinha desse bebê estava ali na beirada do rio, só espiando, escondidinha. Então ela se aproximou e falou: você quer que eu chame alguém para cuidar, para ser sua serva, para dar de mamar para esse bebê? Ah, então sabe o que aconteceu? A rainha, não, ela era princesa, a filha de Faraó. Ela pegou e mandou que fossem buscar. Então vá, está lá no 8. Aí nós já estamos no capítulo 2, no versículo 8. A filha de Faraó respondeu: então vá. A moça foi e chamou quem? A mãe do menininho, a mãe do bebê. A mãe do bebê veio e ela entregou o bebê e falou: olha, você vai cuidar, vai amamentar ele até ele ficar grandinho. Quando ele desmamar, você venha trazer até mim. E foi o que aconteceu. Nós vemos aqui, ó, no 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho, porque a filha de Faraó adotou esse bebê. Esta lhe deu o nome de um monte de gente aí já gritou, né? Moisés, deu o nome de Moisés. E Moisés foi um grande homem de Deus. Todo mundo sabe que ele libertou o povo da escravidão, né? Deus escolheu ele, mas ele, porque ele era um servo de Deus, sabe? Porque ele foi criado com o povo hebreu, ouvindo, escutando, aprendendo a respeito da palavra de Deus. Então ele se tornou um homem forte, cresceu espiritualmente, ficou um homem forte. Quando ele voltou lá, que ele começou a estudar, ele estudou um monte de coisa dos egípcios. Eles estudavam os astros, ele estudou a matemática, ele estudou as ciências lá do Egito. Tinha muitos mestres, né, sábios que ensinavam ele, mas ele tinha guardado dentro dele, do coração dele, as palavras da sua família, o que ele aprendeu lá no seio da sua mãe, né? Ele aprendeu com a sua mãe a servir ao Deus vivo. Então ele não se contaminou com as coisas do Egito. E foi outra pessoa que nós vamos falar é sobre Timóteo. Timóteo era um grande servo de Deus, foi um missionário, foi um grande missionário. Ele foi com Paulo pregar o evangelho e ele ficou encarregado de tomar conta da igreja de Éfeso. Éfeso ficou por conta dele e Paulo escreveu 2 cartas, né, para Timóteo, ensinando, falando como ele devia fazer, proceder ali na igreja de Éfeso, e também falando que tinha saudades de Timóteo, né? E falou outra coisa muito importante, que orava por Timóteo. Então vamos ver aqui, ó. Vamos ler aqui 1 Timóteo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar me lembro de você nas minhas orações noite e dia, Timóteo. Olha, Paulo orava por Timóteo, porque amava Timóteo. Paulo conheceu a Timóteo na segunda viagem que ele foi fazer, a viagem missionária. Ele chegou naquele lugar e ficou sabendo que ali havia um rapaz, um moço, que servia a Deus, que conhecia a palavra de Deus, que era temente a Deus. Então ele chamou para ser missionário com ele. Olha que coisa linda, né? Por quê? Porque ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Ele cresceu ouvindo o tempo todo. Vamos ver ali no 1:5, ó.
nós vamos ver bem claro isso. Lembro-me da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou certo que habita também em você. Ela falando, tá vendo, Timóteo? Eu sei que você é um servo fiel, porque a mesma fé que há em você, há na sua avó, na sua mãe. Então foram pessoas importantes que ensinaram, que falaram da palavra de Deus. Vocês têm aprendido da palavra de Deus em casa? Vocês têm lido a palavra de Deus junto com seus pais? É tão gostoso escutar histórias bíblicas, né? Ai, tem verdades aqui, tem aventuras, né? Tem tantas coisas e milagres e coisas grandiosas que aconteceram com homens de Deus. E histórias de servos de Deus que eram crianças e cresceram aprendendo. Que foi as duas histórias que nós ficamos sabendo hoje, né? História e relembrando, muita gente relembrou a história de Moisés, a história de Timóteo, que receberam a palavra de Deus, ouviam a palavra de Deus em casa, né? Com seus pais, com seus familiares, foram grandes homens de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos aqui na tua presença, ouvindo essas histórias lindas de crianças que aprenderam com seus pais a palavra de Deus. E foram grandes homens usados na mão de Deus. Foram missionários, como Timóteo foi missionário. Nós aprendemos essa lição. Aprendemos também com a vida de Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Nós também te louvamos e te agradecemos por tudo que esses homens foram, servos fiéis, temente a ti, e nos deixaram essa grande lição. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, com bondade, com singeleza de coração. E devemos aprender, estudar, nos esforçar para aprender a tua palavra. É no nome de Jesus que eu oro por cada criança que está assistindo, cada família, papai, mamãe, vovó, todo mundo, cada lar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Isso mesmo. Beijo grande para vocês, tá bom? Até a próxima.